já sobre essa primeira mensagem do Fé no Porco, que é membro do canal Tá Lá Dentro, né? Esse papo sobre o Mauro Júnior. É algo que começou a história do Mauro Júnior vinculado ao futebol brasileiro no final do ano passado, no final de 2024, e aí, em janeiro de 2025, o nome dele estava muito atrelado ainda ao Corinthians. E o porquê o nome dele estava atrelado ao Corinthians? Porque o Corinthians buscava um jogador para atuar na lateral, para buscar uma nova situação pelo lado do campo, na lateral, tanto na direita quanto na esquerda. E aí o próprio André Ramalho chegou lá e falou: ó, teu parceiro meu joga lá no PSV brasileiro, dá um salve nele. O Corinthians não conseguiu um acordo com o Mauro Júnior. Sinceramente, não sei se é verdade, né? Mas muita gente fala que ele é palmeirense. Não sei se isso Eu ia realmente é um falar isso fato. agora. Ele segue o Né? Palmeiras, segue alguns jogadores do Palmeiras. Então, ele dá todos os indícios que o verde é a cor que ele carrega no peito, né? Que o verde e branco deixa ele muito feliz. Ele segue uma porrada de gente, né? Então, esses indícios ficam ainda maiores, né? Com relação ao Mauro Júnior. Ele tem contrato até julho desse ano, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo, e como a temporada europeia termina em maio, se o Palmeiras fechasse um pré-contrato com ele, já na janela pré-mundial de clubes ele poderia reforçar a equipe do Palmeiras. No entanto, e isso a gente falou, né, acho que faz umas 2 semanas que a gente já tinha falado sobre o Mauro Júnior aqui na live, né, antes de novo ter essa repercussão sobre esse jogador, e não mudou absolutamente nada até esse momento. Hoje é dia 21 de março de 2025, sobre negociação, sobre realmente, porra, Palmeiras está fazendo um baita esforço para contratar esse cara. Não, não tem nada, não tem nada, nada, absolutamente nada na mesa para o Palmeiras ter o Mauro Júnior como uma contratação para esta temporada, né? Ele que é nascido em Palmital, no interior do estado de São Paulo. O Palmeiras, nesse momento, não tem ali, porra, nenhuma proposta na mesa pelo jogador. O que de fato aconteceu foi o empresário do atleta, e a gente vai falar também, né, sobre empresário de atletas, né, que gostam, às vezes, de dar uma hablada, gostam de, às vezes, dar uma tumultuadinha no ambiente, né, ainda mais alguns agentes que não escondem, né, suas predileções clubísticas, e aí aparecem no momento para falar de um lado só, né, do outro lado, onde ele tem jogadores, não habla muito não, né, porque aí tem que proteger aquilo que é do interesse dele, né? Mas enfim, o Mauro Júnior ele foi sim oferecido à equipe do Palmeiras. Foi um cara ali que bateram um rádio para o Anderson Barros, falaram: ó, menino aí, não sei se interessa, jogador novo, 25 anos, rodado na Europa, passou pelas seleções de base do Brasil, né? O Mauro Júnior ele jogou na sub-15, sub-17, sub-20, pré-olímpico da seleção brasileira. Ele começa a carreira dele, na verdade, como um meia quase ponta pelo lado direito. A primeira vez que ele joga como lateral é pela lateral direita, só que ele é canhoto. E aí, nas últimas temporadas, pelo PSV, clube no qual ele está lá há muito tempo, né? Desde 2017, ele joga nas categorias de base do PSV. E aí, nos últimos 2, 3 anos que ele começou a virar lateral, nas últimas 2 temporadas se firmou mesmo como lateral da equipe do PSV da Holanda. O João Gabriel mandou, né? O João Gabriel de Palmital mandou que o Mauro é da cidade dele, ele é palmeirense sim. Então, pô. Mas, sinceramente, como jogador, eu achei ele normal. Normal. Não vejo como um cara que chega para mudar o patamar, para ser algo totalmente diferente em comparação ao Vanderlan. Sinceramente, eu não vejo ele como esse atleta. Mas, pela idade, 25 anos, com novamente a oportunidade do Palmeiras fazer um negócio pelo Vanderlan, começa a se transformar num cara atrativo. Porque você traz ele de graça e pode lucrar com o lateral que você formou na base. Então, é uma possibilidade. Possibilidade. Mas, repito,
Até esse momento, 10h20 da manhã do dia 21 de março de 2025, não existe nenhuma proposta oficial. Não existe uma conversa para o Palmeiras mandar um pré-contrato e ficar com esse jogador em definitivo. O que teve foi, depois dessa situação aí envolvendo o Corinthians teve interesse e não fechou com ele, aí ele foi oferecido aqui no Palmeiras, foi oferecido também no Botafogo, né? Foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro, para ver se o cara dá mais um upzinho na carreira, para ver se volta a jogar, né, em uma liga mais competitiva do que a própria liga da Holanda. São dois clubes, né, esses dois últimos que ele foi oferecido, que vão disputar o Mundial de Clubes. O empresário dele é o mesmo empresário do Vitinho, formado na base do Palmeiras, né? Ele vem do Novo Horizontino, no Sub-17, começa a jogar na base do Palmeiras, e aí, ano passado, né, teve uma grave lesão quando foi emprestado para o Novo Horizontino e continua lá emprestado o Vitinho, né? Ele foi campeão, né, da Copinha pelo Palmeiras, o Vitinho, e o Mauro Júnior é do mesmo empresário que o Vitinho. Então, nesse momento, meu caro Felipe Aroneto, é muito mais o empresário oferecendo do que o Palmeiras indo atrás desse jogador. Então, aquilo que falamos há umas 2 semanas, se eu não me engano, né, Fih? Segue exatamente a mesma coisa com relação a esse jogador, mas essa questão, né? Voltou o nome dele a dar uma fervidinha aí, mas não mudou absolutamente nada com relação à situação de negócio desse atleta. Eu não vejo o Mauro Júnior como um jogador para chegar e talvez ameaçar a titularidade do Piquerez, para ser sincero. Não, também, os poucos jogos que eu vi do Mauro Júnior foi no enfrentamento desigual do PSV contra grandes times da Champions League. Mas também, se a gente for regular pelo campeonato holandês, o André Ramalho era considerado um bom zagueiro por lá. Só que quando o André Ramalho ia jogar até contra time escocês, ele era horrível. E aí tá aí no Brasil, já voltou, já começou a ser banco também no rival. Não acho que o PSV é um grande clube para você acabar tentando mensurar. Óbvio, né? Se o cara se destaca por lá, ele vai para um time maior ou para um lugar maior, talvez um time de Premier League ou, enfim, própria La Liga. O cara acaba rodando para uma competição que tem um pouco mais de nível os rivais. Mas pode ser que seja uma boa contratação para ser reserva. Eu, sinceramente, mantenho minha opinião. Os poucos jogos que eu vi foi num confronto desigual e não chama atenção. Lateral comum da bola totalmente. Talvez tenha opções melhores para você buscar já testadas dentro do Brasil, se for o caso do Palmeiras buscar alguém. Mas, se for para olhar pela questão do cara vir de graça e você poder lucrar com o Vanderlan, aí sim, aí, obviamente, o scout do Palmeiras é bem mais capacitado que eu para analisar o jogador, e o Abel também é bem mais capacitado que a minha pessoa para poder dizer se ele quer ou não o atleta, né? O Mauro, se eu não me engano, ele joga de meio campo também. Isso, ele Chegou a. começou a carreira como um ponta pela direita, né? Meia E direita. faz as duas laterais, faz a esquerda e a direita, mesmo sendo canhoto. Então, é, é uma aposta. E as apostas do Palmeiras esse ano foram boas. O Mikael tá aí, o Emiliano tá aí também. Pô, se o campeonato holandês não é parâmetro, o campeonato dinamarquês também não é, muito menos. E mesmo assim o Emiliano chegou aqui e tá voando, cara. Então, pode ser mais um. Caso aconteça, o Zoller já falou, não tem nada, mas caso aconteça, pode ser uma grata surpresa. É isso, né? Então, essa situação envolvendo o Mauro Júnior, jogador de 25 anos. Né? E só faria realmente algum movimento para contratar esse jogador se você tiver a possibilidade de negociar o Vanderlan. Porque, sinceramente, não muda muito o preço do dólar de um para o outro, não. Não muda muita coisa, não, em comparação um ao outro.